Oi, 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 gente, tudo bem com vocês? Estou iniciando mais um vídeo aqui pro canal. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Você que é novo por aqui, ainda não é inscrito, convido vocês a se inscreverem, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo meu. Deixar aquele super like, fortalece muito aqui no canal. E é isso, gente. Hoje o videozinho vai ser bem diferente, né? Como vocês podem ver na capa, aí eu não ia falar sobre isso, porém meu canal é sempre de rotina, vlog, essas coisas. Mas também, gente, é sempre bom a gente parar um pouquinho, conversar e se conhecer melhor. O canal aqui, gente, é de vlog, rotina. Mas eu senti, né, assim, pra mim conversar um pouco com vocês sobre isso, né, o que aconteceu, por que desse assunto que eu quero falar com vocês, o porquê disso que eu quero falar. Porque pra mim foi uma coisa muito importante, pra mim foi uma coisa maravilhosa. Tipo, foi uma coisa bem, como é que eu posso falar? Espiritual, digamos assim. Então eu decidi compartilhar isso com vocês, né? Eu sei, porém, acho que minha família, assim, não lembra, não sei se diz. Acho que se ouvir eu contando, vai pensar, será que era mesmo? Era assim, eu não lembro. Porque tem coisas que só a gente lembra, né? Então, gente, eu vou deixar de enrolação, vou resumir tudo aqui pra vocês pro vídeo não ficar longo e chato. Gente, ó, por que eu tô falando aqui que Deus me curou, que Deus me libertou? Por que eu tô falando isso? Porque, gente, eu era uma criança, primeiro. Vou falar quando eu era criança. Quando eu era uma criança, a partir do momento que eu me lembro de ser uma criança, né? Porque, tipo, quando a gente tem 1 ano, 2 anos, basicamente a gente não lembra. Mas a partir do momento que a gente começa a lembrar, né? O momento que eu lembro, quando eu era criança. Gente, eu era criança muito perturbada. Como assim perturbada, velho? Pra mim eu era, né? Pode ser que pra minha mãe, pra minhas irmãs não era, mas pra mim era porque só eu passava, entendeu? Então, assim, eu era uma criança muito perturbada. Gente, eu tinha muitos pesadelos. Muito pesadelo. Eu, não é pesadelo, tipo, você sonhou, eu sonhei que tal fulano falecia, ou eu, ou alguém da minha família, ou era aqueles pesadelos, como a gente diz que tem hoje em dia, né? Não sei. Meus pesadelos, gente, era absurdo. Tipo assim, até hoje, pra vocês terem a noção de como era, até hoje eu me pergunto se realmente era pesadelo ou se era reais. Porque se era um pesadelo, gente, era muito real. Muito. Sabe aqueles pesadelos que você tem que é real mesmo? Véi, era real. Até hoje eu tenho essa dúvida se realmente era pesadelo ou se era real. Porque eu era uma criança muito perturbada, gente. Eu tinha muitos pesadelos. Muito. Eu, além de pesadelos, eu via, assim, não via totalmente, mas já cheguei a ver coisas e eu era uma criança muito assombrada, velho. Eu era uma pessoa que, tipo assim, no meu sonho, tinha coisas que eu via bem real, acho que eu pensava que era pesadelo. E hoje eu me pergunto, né? Eu era uma criança muito perturbada, muito. Todas as noites. Não tinha essa noite que eu não tinha um pesadelo. Que não acontecia coisas comigo, né? Eu via, tipo, eu dormia numa rede, eu me lembro disso. Gente, eu não vou falar muitas coisas aqui porque não convém ao caso, né? Mas eu vou contar só uma coisa pra vocês. Eu me lembro que uma vez eu dormia na rede, a gente morava num engenho, né? E meu pai morava, tipo, era uma casa grande. Morava meu avô, minha avó, que eram os pais do meu pai, que já se foram, né? E aí minha avó colocou um guarda-roupa, a gente não tinha onde morar, então meu avô cedeu lá a cozinha. Essa cozinha só era a cozinha e um quarto. Pra eu, minhas 3 irmãs, minha mãe estava grávida da minha irmã caçula e meu pai. Então eu e minha irmã mais velha dormia na cozinha. Eu dormia na rede, minha irmã mais velha dormia na cama.
e minha mãe e meu pai no quarto, e a minha outra irmã também no quarto, né? E a minha mãe tava grávida, eu me lembro. Gente, eu dormia na rede, então assim, eu dormia bem pertinho do guarda-roupa, porque o guarda-roupa que a minha avó colocou era pra, tipo, tampar a porta da cozinha pra não ter acesso à sala do meio e à sala da frente, onde ela morava. Aí eu me lembro, gente, que eu não sei se realmente foi um pesadelo ou se foi real, não lembro. Só sei que eu olhava por debaixo, eu ficava assim, pendurada na rede, e olhava por debaixo do guarda-roupa. Eu não sei o que ideia tinha eu fazer essas coisas. E eu ficava assim, olhando. Aí do nada, gente, vem aquela luz. Tipo, aquela luz. Véi, aquela luz foi ficando bem intensa, foi ficando clareando, clareando, foi chegando mais perto, foi ficando grande. E eu me assustei. No que eu me assustei, minha rede começou a se balançar, fazer assim, a virada, a volta, balançar. Eu só sei que eu já me acordei, eu acho que foi que eu me acordei, no chão. Eu gritando pela minha mãe, eu tava no chão, eu não me mexi, eu ficava paralisada. Então, gente, isso foi de vários, porque eu sempre, os pesadelos que eu tinha, gente, eram espirituais, entendeu? Era coisas assombradas, era coisas horríveis, coisas muito, eram só coisas espirituais. Por isso que eu digo a vocês que Deus me libertou e me curou de muitas coisas. Porém, gente, resumindo, aí pronto, passei por muitas coisas quando era criança, vi muitas coisas, tive muitos pesadelos, tá? E apesar de depois fui ficando adolescente, né? Fui ficando ali com meus 10, meus 11, quer dizer, criança ainda, né? Mas 12, 13, a gente foi, né, morar no sítio, finalmente na casa própria do meu pai. Meu pai começou a construir. E aí a gente foi morar, né? Eu me lembro. Então as bases, gente, de uns 12 anos já, uns 13. E tipo assim, todo final de semana minha mãe ia pra rua, cara, no sábado ela ia pra feira. Todo sábado ela ia pra feira, velho. Aí como era 4 meninas, eu e mais minhas 3 irmãs, cada sábado era uma. Aí no sábado era eu, no sábado era a minha irmã, no sábado era a outra, e no sábado era a outra. Gente, mas sempre quando chegava a minha vez, aí eu lembro que é a primeira vez que eu fui, né? Eu fui pra rua toda animada, criança. Criança já vai logo pensando o quê? Em comer biscoito, danone, essas coisas, né? Eu já ia já louca já pra comer isso. Aí minha mãe comprava um biscoito, daqueles biscoitos treloso mesmo. Que eu me lembro que era de doce de leite, que eu amava. E danoninho, daquele de bolsinha pequeno. Gente, eu amava. Pra mim era uma combinação perfeita. Aí a gente comia, né? Tudo bem. Eu andava com a minha mãe na rua. E quando a gente chegou em casa, essa primeira vez, gente, a demora foi só eu chegar em casa. Eu fiquei com febre, dor de cabeça, vontade de vomitar. Gente, eu chegava muito mal, velho, eu chegava quente. Quente, eu tomava remédio, a febre passava, a dor de cabeça passava, mas eu ainda ficava doente. Eu ficava com aquela moleza no corpo. Aí, nesse tempo, né, como a gente não conhecia, não ia pra igreja, minha mãe falava, bora levar ela pra rezar. Essas coisas de rezadeira, né? E a gente tem uma conhecida da gente, aí minha mãe levava e rezava. Aí ela falava, é olhado. Muito olhado de mulher. Aí, certo. Aí, tudo bem, né? Pra mim, tudo bem, porque foi a primeira vez. Aí, pronto. Aí chegou a vez das minhas irmãs. E pá, aí quando foi a minha vez de novo, eu fui. Segunda vez. Fui pra rua. E quando eu cheguei em casa, aconteceu a mesma coisa. Eu cheguei com febre, dor de cabeça. Aquelas coisas todas ruins. Aí minha mãe começou a estranhar, né? Toda vez que tu vai pra rua, que eu te levo pra rua, tu chega doente, morrendo. Aí, tudo bem, tomei remédio. Aí, aí eu fui pra rezadeira de novo. A Gerona na rezadeira falou, é olhado de homem e de mulher. Aí, tudo bem, né? Eu, meu Deus do céu. Aí, na terceira vez que eu fui, gente, eu não podia sair pra canto nenhum, tá? Eu não podia sair pra canto nenhum, que eu voltava dessa forma. E da terceira vez que eu fui, eu me lembro, né? Foi uma das piores.
Eu fui e tudo mais. Minha mãe já não queria me levar, né? Mas eu chorava pra ir. A demora foi chegar em casa, gente. Eu cheguei em casa do mesmo jeito. E eu me lembro que nesse dia eu me deitei na cama, né? Eu não queria dizer pra minha mãe, porque se eu vou dizer pra minha mãe vai querer me levar mais, né? Então eu me deitei na cama. Fiquei simplesmente deitada. Eu já tava sentindo os sintomas. E daí, gente, eu fiquei do nada parada e olhando pra parede. Eu fiquei olhando pra parede assim, gente, eu comecei, juro a vocês. Não tô mentindo. Eu comecei a ver imagens na parede. Vocês acreditam? Eu comecei a ver imagem na parede. Tipo, eu olhava assim e via aquelas imagens. Gente, eu comecei a me tremer. Me tremer. Eu fiquei me tremendo em cima da cama. Juro a vocês, eu comecei a chorar. Minha mãe correu, foi olhar, ela botou a mão assim, foi, menina, tu tá queimando de febre. Tu tá queimando de febre. Aí me deu remédio, tomei o remédio. Fiquei lá, eu não queria ficar na cama. Eu fiquei na cama, mas eu virei de costa pra parede, porque no meu ver, eu olhava pra parede e tava vendo imagens, eu tava vendo coisas, entendeu? Muito estranhas, muito estranho, muito estranho. Não sei nem relatar da forma certa pra vocês aqui, tá? Perdão se eu tô falando muito rápido ou errado, tá? Porque, gente, eu não consigo contar essas coisas assim, sabe? Eu fico me lembrando. Me dá um negócio tão ruim quando eu conto. Então, assim, eu era uma menina muito doente, né? Eu não podia sair, que eu voltava desse jeito. Minha mãe me levava direto pra rezadeira. Eu chegava lá, a rezadeira dizia, ela tá com um olhado muito forte de homem, de mulher. E depois que eu rezava, que era 3 dias, né, como se diz, pra mim eu ficava boa. Pra mim eu já não sentia mais nada, eu ficava boa. Gente, eu juro a vocês, eu não podia sair pra canto nenhum. Eu vivia, eu vivia, gente, com agonia direto, dor no estômago direto. Eu vivia sentindo um gosto estranho na minha boca. Eu não sei explicar pra vocês, mas é uma sensação horrível. Então, assim, eu era uma criança perturbada. Eu era uma pessoa que não podia sair, porque eu voltava doente, entendeu? Eu não sei pra vocês, eu era uma pessoa que eu acho que eu tinha esses problemas. Meus problemas não eram tão físicos, acho que o meu problema sempre foi espiritual, né? Eu digo assim porque não existe isso, gente. Sei lá, tipo, você sair daqui pra ali e voltar doente, você ser uma criança que. Você é apenas uma criança, você ter seu período dos 10 anos, você. Toda noite você ter pesadelo. Não sei, não me expliquem aí, porque eu não entendo isso. Mas pra mim é espiritual. Sempre foi espiritual. Então, eu acho que. Eu não lembro a idade que eu tinha. A gente recebeu um convite, vamos pra igreja. Aí a gente foi, né? Minha mãe, meu pai, eu, minhas irmãs, a gente foi. A primeira vez, gente, eu confesso que eu cheguei na igreja. Eu fiquei com medo, né? Eu senti muitas coisas estranhas. Quando eu cheguei na igreja, eu fiquei com medo. Com medo mesmo, assim. Eu cheguei na igreja, fiquei apavorada, assim. Dentro de mim eu comecei a ficar gelada, eu comecei a suar frio. Eu comecei a querer dar tremedeira em mim. Então, assim, naquela hora que eu tava na igreja, eu falei, meu Deus, não é normal isso. Não é normal. Eu tenho certeza que isso é espiritual. E, e aí, gente, eu fiquei, né? Aí, a passar dos tempos, eu fiquei indo pra igreja. A gente ficou indo, né? Aí a gente passou 10 anos frequentando a igreja, eu me lembro. E tipo assim, gente, eu fui. E a primeira coisa que eu pedi a Deus, que eu me lembro, foi a minha cura. Eu falei, meu Deus, se isso for espiritual, me cura, me liberta. Porque eu não aguento mais, né? E eu continuei indo, gente, continuei indo pra igreja. Aquele medo foi passando. Eu fui começando a me sentir bem. Fui começando a me sentir aliviada, uma pessoa leve. E aí, gente, eu comecei a sair. Eu ia pra rua e não voltava plena, voltava boa. Não tinha mais aquela sensação ruim que eu tinha.
não tinha mais pesadelo. Gente, foi uma coisa assim tão maravilhosa. Porque depois que eu fui pra igreja, depois que eu pedi a Deus, tudo isso, a minha cura, que Deus me libertasse, que Deus me curasse, que Deus me protegesse. Então, assim, a partir desse momento, eu percebi em mim mesma que eu, sei lá, gente, como se, assim, como não, que eu sei que Deus me curou, que Deus tirou isso de mim. Então foi uma sensação muito boa, foi uma sensação leve, uma sensação assim de que eu tava ali tão leve, tão plena, que, meu Deus do céu, isso me deu mais vontade, mais vontade, mais vontade de ir para a igreja. E eu continuei frequentando, né? Tinha os dias certinhos da gente ir, a gente ia na, eu lembro que a gente ia no domingo, a gente ia na quarta, a gente ia na sexta, a gente ia na terça. E daí eu fui, ficando indo pra igreja. Gente, juro a vocês, depois que eu fui pra igreja, né, eu também, esse negócio de rezadeira que eu ia, nunca mais, tá? Porque eu passei a aprender, né, a palavra de Deus e saber que quem cura é Ele, né? Quem cura nós é Deus. Então, assim, tudo eu me ocorri a Deus, tudo eu me ocorro a Deus. Eu peço, eu oro e Deus com certeza me cura. Deus com certeza nos protege. Então, assim, gente, o modo de eu falar que Deus me libertou, que Deus me curou, foi isso. Eu era uma criança perturbada, eu era uma pessoa que só vivia doente, só vivia em rezadeira. E a partir do momento que eu fui para a igreja, tudo isso acabou. Eu podia sair, eu falava, eu saía com fé, sabe assim, eu vou sair hoje e Deus está comigo e eu vou voltar do jeito que eu saí. Não existe rezadeira, não existe reza de cura, porque só quem cura é Deus. Nada contra, respeito, tá bom, gente? Mas assim, quando eu aprendi, escutei a palavra de Deus, tá? E aprendi, né? Então, até hoje, graças a Deus, eu nunca mais tive aquelas sensações. Até hoje eu digo que eu fui curada, Deus curou, me curou pra sempre, pra sempre. Gente, eu comecei a ser uma pessoa normal, eu comecei a poder sair, voltar do mesmo jeito, aprendi a não ter mais aqueles pesadelos horrorosos que eu tinha, que pra mim eu vivi uma história, eu vivi um filme de terror, entendeu? Assim, na minha adolescência, na minha infância, eu vivi um filme de terror, gente. É tanta das coisas que se eu contasse aqui pra vocês, vocês não iriam acreditar. Porém, meu canal não é sobre isso. Tava pensando em abrir um canal pra isso, mas também acho que não vai dar certo, né? Mas tudo bem. Eu só queria compartilhar isso com vocês, tá bom? Porque assim, pra mostrar pra vocês que Deus cura, Deus liberta, Deus é maravilhoso. Porque, gente, uma coisa que eu nunca na minha vida que eu vou esquecer. Uma coisa que Deus me libertou, uma coisa que Deus me curou, faço questão de dizer todas as palavras. Porque, gente, a sensação de que você podia sair, voltar do mesmo jeito, que você nunca mais fosse uma rezadeira, que você nunca mais tivesse aqueles pesadelos. Meu Deus, é muito gratificante, entendeu? Eu não ia falar isso aqui com vocês, mas eu resolvi contar aqui, porque é uma coisa assim, espiritual, uma coisa de Deus, né? Que Deus faz, que Deus é por nós, que Deus é o caminho, que Deus é a verdade, Deus é a vida, Deus é tudo, 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 tudo. Por isso, gente, que é sempre bom de orar todos os dias. Eu me afastei, né? Com o tempo eu me afastei da igreja. Porém, estou voltando agora aos poucos, tá? Eu me afastei da igreja, gente, mas eu nunca deixei de ter fé em Deus. Nunca deixei de orar. Nunca deixei de agradecer. Nunca mesmo, sabe? Só me afastei mesmo de ir pra igreja, gente, por conta de muitas coisas também, de família. Então me afastei um pouco, mas agora eu tô voltando, né? Aos pouquinhos, mas estou indo. Toda segunda eu vou. Um pacto que eu fiz com Deus, toda segunda eu vou pra igreja. E porém, gente, depois eu vou começar a ir outros dias, na quarta, no domingo. Mas é isso, gente. Esse foi o meu relato de... Um relato não, é um relato real, sabe, gente? Um fato, né, de que Deus me curou,
de todo o mal, me libertou de todo o mal que estava na minha vida, que estava me afrontando quando eu era criança, quando eu era adolescente. E desde que eu conheci o Pai, Deus de toda a honra e toda a glória, eu fui curada, gente. Eu me libertei de tudo, de doença, de traumas, de pesadelos, de horrores. E eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Eu espero muito de coração que vocês tenham assistido até o fim do vídeo, tá bom, gente? Deixa o like pra fortalecer aqui meu canal, tá bom? Muito obrigada, gente, vocês que ficaram comigo até o final. Lembre-se, Deus é a base de tudo. Coloca Deus na frente em tudo que você fizer, que vai dar certo. Não desista dos sonhos. É difícil, é dificultoso, é doloroso, as lutas, mas não desista. Coloca Deus na frente, que tudo vai dar certo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.